Mad, meu bem, dá pra descrever como ele é? Eu já cheguei aqui no parque e não sei onde procurar. Não, eu não vejo ninguém assim além de mim. De bonitinho e novinho só tem eu. Nate? Oi. Sou eu. Eu quem? Gasparzinho? Sim, mas pode me chamar de Mike. É o seu verdadeiro nome? Não, eu uso Mike por questão de segurança. Por que você tá com essa roupa, tipo, de gente normal? Como assim? Uai, eu imaginei que você estaria vestindo aquelas roupas de filme, tipo um jaleco que vai até o chão ou um óculos pra tampar o seu rosto. Diz uma coisa, quem te chamaria mais atenção? Uma pessoa vestida do jeito que você disse ou um adolescente normal no parque? Com certeza a primeira opção. Então, eu não posso chamar muita atenção. Por mais bonito que eu seja, a atenção está muito sobre mim, então eu tenho que ficar um pouco afastado dos holofotes. Nossa, você é muito convencido. Parece até alguém que eu conheço. Então, eu faço meu trabalho direito, então eu posso me gabar um pouco sobre isso. E sorte sua que você conhece alguém para servir de exemplo. Olha só, eu preciso que você descubra algumas coisas sobre a minha mãe. Mas você não mora com ela? Moro. É que de um tempo pra cá ela vem ficado muito estranha. Ela conseguiu um emprego novo em uma farmácia ou algo assim e mudou completamente. Pra você ter noção, ela me trancou dentro do meu quarto só porque eu saí de casa. Então ela deve estar trancar no quarto de novo, né? Até porque você saiu mais uma vez. Não, não é bem assim. Da última vez ela me viu saindo, mas dessa vez ela não me viu. E por isso eu não posso demorar. Tudo que eu tenho tá aqui no arquivo. Eu posso te mandar por telefone? Pode sim. Pronto. Só uma coisa, Mike. Como que você me reconheceu? Eu nem tenho foto de perfil. Eu costumo estudar meus clientes antes de me encontrar com eles. E com você não foi diferente, Nate Filbeiras Antunes. Você sabe meu nome completo? Eu sei muitas coisas sobre você, como por exemplo, que seu aniversário está bem próximo. Então não irei cobrar nada de você. É meu presente. E sobre a Alice, caso você não saiba, a empresa onde ela trabalha se chama Apotecanox. Peraí, você sabe onde ela trabalha? Como? Se nem eu sei. Eu sou um detetive profissional, meu cara. Eu tenho muitas cartas na manga. Uma delas se chama LinkedIn. É uma plataforma... Eu sei o que é LinkedIn, não precisa me explicar. Eu só não procurei porque minha mãe tomou meu telefone. E isso na sua mão é um tijolo. Se eu acertar ele na sua cabeça e fazer você parar de falar, eu começo a considerar isso aqui como um tijolo. Calma, Nate. Sem violência. Ou você não quer me ajuda? Olha, Mike. Por que, Mike? Você mora no Brasil? Por que, Nate? Você mora no Brasil. Já vi que você gosta de ser um engraçadinho. Mas obrigado pela ajuda. Você tem algum prazo? Vai de acordo com a minha pesquisa. Não devo demorar muito. Te mando por mensagem. Ótimo. Tem uns nomes aí. Tenta descobrir pra mim, fazendo favor. Pode deixar. Por acaso você conhece alguém chamado Lúcia? Conheço, por quê? Eu tô tentando te ligar, mas eu não tô conseguindo. Eu conversei com o detetive Gato, ele já sabia de algumas coisas antes mesmo de eu chegar. Eu vou ter que conversar com ele, não aguento mais. Me liga assim que puder.
Mãe, eu preciso conversar com você. Ai, o que foi agora, Neide? Eu quero entender o que isso tá acontecendo com a gente. Eu não reconheço mais a nossa relação. Tipo, tá um clima tenso desde que... Antes mesmo do papai ir embora. Antes de você colocar ele pra fora. Filho, eu vou ser sincera com você. Tudo isso eu tô fazendo pra te proteger. Me proteger do quê? Ou de quem? Quando eu descobri que seu pai me traía, eu tentei ignorar. Tentei me manter firme. Eu tentei conversar com ele, mas ele já tinha decidido sair. Então, eu tomei a decisão antes. E aí eu coloquei ele pra fora. O fato de ele não falar mais com você, Neide, foi uma escolha dele. Ele nunca te aceitou. E no fundo, você sabe disso. E os remédios? Pra que tantos remédios assim? Porque eu sei que isso tudo te machuca. Eu via você sofrendo e achei que eu podia te ajudar. Eu tinha esses antidepressivos e achei que poderia te passar pra você tomar. Você acha que isso tudo é culpa do papai? Não só dele, né? A Mad eu acho também que te fez muito mal. Não, ela nunca me fez mal, mãe. Ela fez, Neide. Ela é culpada por aquele incidente. E eu sei que é culpa dela que a Helena não fala mais com você. E era a Helena a única amiga de verdade que você tinha. Eu não vejo as coisas assim. Você ainda é muito jovem, meu filho. Você não tem nem 18 anos, você não entende como é que as coisas funcionam, como que a vida funciona, como que é o mundo real. Você acha isso? É isso que você pensa de mim? Não acho, não, eu tenho certeza. E te falo mais, vou te dar um conselho. Nunca confie em ninguém, nem nas pessoas que você ama. O mundo é cruel, a vida é cruel, as pessoas são cruéis. Me desculpa, mãe. Tá bom, filho, eu te peço desculpa. Eu saí de casa. O quê? Faz uns 40 minutos antes de você chegar. Me desobedeceu de novo? Foi a última vez, eu prometo. Lembra quando eu te falei que eu tinha ido nos barquinhos? Lembro, sim. Então, quando eu remei neles, a minha mente esvaziou. Foi uma das melhores sensações. E quando eu venho pra cá, eu penso em me matar. Pelo amor de Deus, Neide. Que coisa, se matar? Como assim? Que ideia é essa? Eu não sei, eu só sei que quando eu tava lá, ouvindo um barulho da natureza, da água, a minha mente esvaziou de qualquer pensamento ruim. Mas não vai se repetir, me desculpa. Tudo bem, eu te perdoo. Mas se precisar sair de novo, me avisa, por favor. Tudo bem. Oi, alô. Não, eu já tô a caminho já, mas você sabe que se você atrasar, vai atrapalhar tudo, né? Nós vamos ter problema, vai me causar problema aí. Ok, já tô a caminho, já tô indo. Tchau.
descobri algumas coisas que eu acho que você gostaria de saber. E como que você descobriu onde eu moro? Eu te disse que eu estudo meus clientes. Eu achei que você ia me avisar quando você fosse vir. Infelizmente eu não tive tempo. É? E ainda não tem. E se a minha mãe chegar aqui e pegar você? Ela não vai. Ai meu Deus, e como que você sabe? Digamos que eu arrumei um probleminha pra ela. Ela vai demorar um pouco, mas eu não vou. Você quer alguma coisa? Não sei que depois você me agradeça. Vamos ver se você merece meu agradecimento. Posso? Para começar, Lucy, que você me disse que conhecia, tem um apelido de Maralto. O que seria isso? Eu não sei, minha pesquisa teve que ser bem rápida, porque alguém descobriu que você mexeu no computador da sua mãe. Como? A Potecanox tem um alto sistema de segurança com rastreamento IP, com movimentação e notificação. Ou seja, cada clique que você deu aqui no computador foi para um sistema. E provavelmente essa pessoa sabe que sua mãe esteve em casa e pode avisar ela. E o que eu vou fazer? Eu não sei, aí é com você e sua mãe. De acordo com minhas pesquisas, ela é conhecida como Faguchi. Ela não é a Donatella? Não, provavelmente a Donatella é a dona da empresa. Meu Deus, é uma gangue? É por isso que a Alice ganha tanto dinheiro? Talvez ela ganhe muito dinheiro, porque a empresa onde ela trabalha fabrica remédios um pouco ilícitos. Drogas? Não necessariamente, são remédios que podem causar sonolências e alucinações extremas. São fortes o suficientes para te matar, dependendo do seu corpo. Não acredito. Tem a possibilidade desses ser os remédios que eles fabricam? Sim, esse comprimido parece com um remédio flunitrazepam. E o que é isso? Um remédio que pode causar... Alucinações? Você tem alucinações? O que esse remédio causa em você? Às vezes sim, mas na maioria das vezes me deixa eufórico, ansioso ou com raiva. Então minha mãe ela tá querendo me dopar. Ela é louca? Aí eu não sei. Querido, eu tô investigando uma pessoa pra você, não apresentando casos de família. Não é um antidepressivo. Ela me dava de propósito. Eu acho melhor eu ir embora. Quer que eu descubra mais alguma coisa? Tudo. Tudo que você puder descobrir, você vai descobrir. Não importa o preço que ficar. Eu não consigo morar embaixo do mesmo teto de alguém que mente pra mim. Eu não queria causar isso. Você não causa nada. Você só abriu os meus olhos e me ajudou. Você tá sendo um anjo pra mim. Você está bem mesmo? Você parece um pouco alterado. Sua mãe não deve chegar agora. Quer que eu te faça uma comida? Muito obrigado pelo presente de aniversário. Eu sei que isso tudo te machuca. Eu via você sofrendo e achei que eu podia te ajudar. Eu tinha esses antidepressivos e achei que poderia te passar para você tomar. Você ainda é muito jovem, meu filho. Você não tem nem 18 anos, você não entende como é que as coisas funcionam, como que a vida funciona, como que é o mundo real. E te falo mais, vou te dar um conselho. Nunca confie em ninguém, nem nas pessoas que você ama. O mundo é cruel, a vida é cruel, as pessoas são cruéis. Eu já estava cansado de falar, de tentar entender as coisas, de entender o porquê a Alice fazia isso tudo, ou o que ela fez. Eu estava cansado de sentir tudo e até de não sentir nada. Eu só queria extravasar, mas sem perder a noção e sem esquecer que eu estava em uma missão. O que a Alice escondia vendendo drogas? E por que ela usava nomes falsos? Aonde ela queria chegar com isso tudo? Eu sinceramente cansei de narrar essa história. Conversar com a Alice nunca daria certo, então eu só acho que eu vou desistir. Nem morto eu passaria por isso tudo de novo. Nem morto eu continuaria essa história. Oi. Alice?
Eles quem? Alice! Alice! You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Don't tell me what to do, and don't tell me what to say. Please, when I go out with you, don't put me on display. You don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I never stay. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys.